Olá, aluno, tudo bem? Nesta aula, nós vamos trabalhar com a resolução de alguns exercícios sobre vetores. Tá? Vamos aproveitar esses exercícios para fazer uma revisão sobre esse tema aqui que foi tratado na sala de aula. Então, essa aula aqui vai tratar simplesmente da resolução de exercícios e uma breve revisão da teoria. Mas se você se lembra, no portal existe uma videoaula específica sobre a teoria de vetores. Então, qualquer dúvida você pode recorrer a essa videoaula que está lá no portal. Vamos começar aqui com o exercício 1. Nesse exercício pede para representar os vetores A, B, C e D no plano XY aqui dessa figura. Para começar a representar esses vetores aqui no plano, a gente precisa entender o seguinte, ó. Todos esses vetores e qualquer vetor contido no plano XY pode ser escrito como uma combinação linear de dois vetores, um vetor i e um vetor j. Esse vetor i e esse vetor j são vetores ortonormais, ou seja, eles são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus aqui entre si, e eles têm um módulo igual a 1. Eles são vetores unitários, também são conhecidos como versores. E eles representam uma base para o R2. O R2, no caso, aqui é o plano XY, tá? É o espaço, ou melhor dizendo, é o plano cartesiano aqui, tá? Então, o R2, a base do R2 é formada por i e j, e qualquer vetor aqui contido nesse plano pode ser escrito como uma combinação linear desses dois versores aqui, tá? O vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D são escritos dessa forma, tá? Essa representação aqui a gente chama de representação analítica dos vetores, tá? Então, o vetor A é dado por um vetor que tem 3 unidades na direção i, que é a direção x aqui, mais 2 unidades na direção j. Os sinais que aparecem na frente de cada um desses versores indicam o sentido que esses vetores são escritos, tá? Lembrando que esse vetor A ele é a soma de dois vetores, o vetor 3i mais o vetor 2j. Outra coisa que se deve lembrar é que eu não estou somando o 3 mais o 2 aqui. Por quê? Porque eles estão em direções distintas. Eu só posso fazer a soma aqui algébrica dos vetores e quando eu faço a soma de direção por direção, ou seja, todos que estão na direção i eu posso somar, se fosse o caso aqui, e todos que estão na direção j também eu posso somar, tá? Então isso aqui não representa uma soma, tá bom? Sim, a representação analítica do vetor A, tá? Vamos sair dessa representação analítica, vamos colocar a representação aqui no plano. Começando com o primeiro vetor aqui, o vetor A. Ele tem 3 unidades na direção i positiva. Por quê? Porque o sinal aqui na frente é o positivo. Então, o sentido positivo é aquele que coincide com o sentido do vetor i, tá? Então, o sentido positivo está aqui no primeiro quadrante. São 3 unidades, então vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. E eu vou traçar essa reta aqui, ó. Tá? Eu não coloquei a numeração aqui, 1, 2, 3 e assim por diante, por quê? Porque senão o gráfico aqui ia ficar muito poluído, tá? Porque eu ia representar esses vetores aqui ia ficar um pouco confuso. Mas como o espaçamento entre cada divisão aqui é grande, a gente consegue visualizar e não tem como se perder, né, nesse processo de trazer o vetor na forma analítica para escrever ele aqui no plano. Tá? Então, voltando aqui para o primeiro. 3i, então eu andei 3 unidades, tá, para o lado direito, que o sentido coincide com o vetor i, por quê? Porque o sinal aqui é positivo. Mais 2j, ou seja, o sentido positivo do vetor j, ou seja, na direção y, no sentido positivo, eu vou andar 2 unidades. Então, eu vou andar 2 unidades. E vou traçar outra reta. O vetor A é um vetor que tem origem sempre aqui na origem do sistema de referência, e a extremidade dele vai ser aonde essas duas retas se cruzarem, tá? A reta paralela ao eixo x e essa reta paralela ao eixo y.
Então, dessa forma, o vetor A é assim representado. Tá? Então, quando você olhar para uma expressão dessa forma, A igual a 3i mais 2j, você tem que ter em mente que essa expressão representa esse vetor, ou seja, um vetor que tem 3 unidades, 1, 2, 3 na direção x, positiva porque coincide com o sentido positivo do versor unitário i, e 2 unidades na direção y, no sentido positivo, uma vez que coincide com o sentido do vetor j, aqui do nosso versor j. 1, 2 unidades. Então o vetor é representado dessa forma. Uma vez entendido o processo de representar esse vetor aqui no plano cartesiano dessa figura, os demais a gente vai adotar o mesmo procedimento. Então aqui para o vetor B, na direção x, que é dada pela direção do versor i, eu vou andar 4 unidades. Para a esquerda ou para a direita? Para a direita, correto? Por quê? Porque o sinal aqui é positivo, então ele vai coincidir com o sentido positivo do versor i. Então contei 1, 2, 3, 4 unidades. Agora, para eu achar componente na direção y, eu vou andar 3 unidades no sentido oposto ao sentido do versor j. O versor j está apontando aqui para cima, então eu vou andar 3 unidades no sentido oposto a esse sentido representado aqui na figura. Então eu vou ter que descer aqui 1, 2, 3 unidades e traço outra reta. Tá, então o vetor B é um vetor que tem origem na origem do meu sistema de referência e extremidade no cruzamento dessas duas retas, de uma reta que é paralela ao eixo y e dessa reta que é paralela ao eixo x. Então dessa forma o vetor B fica representado. Agora vamos para o vetor C. Nesse caso, ambas as componentes da direção x e da direção y, perceba que eu falo direção x e direção y, porque o versor i ele representa a reta na direção x e o versor j representa essa reta aqui, ó, na direção y. Tá? Então por isso que eu falo na direção x e na direção y. Então quando eu falar direção x, eu estou me referindo ao versor i. E na direção y, estou me referindo ao versor j. Tá? Então vamos lá. Representar esse vetor aqui no plano. Então, ambos estão nos sentidos opostos aos versores. Então eu vou andar aqui para a esquerda e aqui para baixo. Quanto que eu vou andar para a esquerda? 3 unidades. 1, 2, 3. Está representado aqui por essa reta. E quanto que eu vou andar na direção y, no sentido oposto ao vetor j? 2 unidades. Então vou descer 1, 2 unidades. Tracei essa reta. Tá? Então o meu vetor C é um vetor que tem origem na origem do sistema de referência aqui, x, y, e extremidade no cruzamento dessas duas retas. Vetor C. E o mesmo procedimento adota para o vetor D. O vetor D tem uma componente de 4 unidades no sentido negativo do meu eixo x. Então, ele vai estar aqui para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4 unidades. E 2 unidades no sentido positivo do meu vetor j, ou seja, no sentido positivo da direção y. Então, 2 unidades. 1, 2 unidades. E o vetor D é dado por esse vetor aqui com origem no sistema de referência, extremidade no cruzamento dessas duas retas. Tá? Então, esses números 3, 2, 4, 3, menos 3, menos 2, menos 4 e 2, nada mais são do que as coordenadas a partir das quais eu consigo escrever cada um desses vetores. Então, vou ter uma coordenada na direção x e uma coordenada na direção y.
E essa mesma ideia a gente usa para qualquer vetor que pode ser escrito aqui nesse plano. Vamos agora para o exercício 2. No exercício 2 a gente vai aprender a realizar algumas operações com vetores. Tá? Ao invés de trabalhar com operações de forma geométrica, a gente já percebeu isso na aula presencial, que essa abordagem de fazer somas geométricas de vetores, ela se torna inviável a partir do momento que você tem um número grande de vetores para fazer as operações. Tá? Então, a gente trata dessas operações de maneira analítica. Para isso eu preciso escrever cada um dos vetores como combinação linear de I e J, que no caso aqui do exercício já estão apresentados. O vetor A, 2i mais 3j, o vetor B, menos 2i mais 2j, e o vetor C, menos 4i menos j. Aí, baseado nesses três vetores, vamos resolver essas seguintes operações. Tá? Vamos calcular no item A 2 vezes a soma de A mais C, no item B 2 vezes A mais 3 vezes B, no item C a soma de A com C mais 2 vezes a soma de B com C. Então vamos aqui para o primeiro item, o item A. Resolver essa operação aqui. 2 vezes a soma do vetor A mais o vetor C. Eu posso utilizar a regra da distributiva aqui, tá? E posso escrever essa operação aqui da seguinte forma: 2 vezes o A mais 2 vezes o C, que é o que está representado aqui. Aí você pode perguntar, professor, eu posso, a princípio, somar o A com C e depois multiplicar o resultado por 2? Você também pode fazer isso, tá? Eu estou fazendo assim só para você conhecer outras propriedades que você pode utilizar quando você estiver fazendo soma de vetores, tá? Então você pode somar esses dois e depois multiplicar por 2 ou fazer da forma que eu estou representando aqui. Faço a distributiva, 2 vezes A, 2A, mais 2 vezes o vetor C, mais 2 vezes o vetor C. Agora, onde tem o vetor A, eu represento, melhor dizendo, eu substituo pelo vetor escrito como combinação linear de I e J, e onde tem o vetor C, eu substituo pelo vetor C com as suas coordenadas. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter 2 vezes 2i mais 3j, mais o quê? 2 vezes menos 4i menos j. Aqui, novamente, eu posso utilizar a distributiva, tanto nessa primeira parte, quanto nessa segunda. Perceba o seguinte: eu vou fazer essa operação aqui agora. 2 vezes 2, 4i, mais 2 vezes menos 4i, o resultado disso dá o quê? 4i, do primeiro parte aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4i, e 2 vezes menos 4i, menos 8i. Tá? Então, fiz aqui a parte na direção x. Agora, 2 vezes 3 vai dar 6 na direção j, 6j. E 2 vezes menos j, menos 2j. Tá? Então, são só as distributivas aqui. Agora, nesse ponto, eu posso fazer as operações algébricas em cada uma das direções, ou seja, eu posso somar ou subtrair termos que na frente, ou seja, termos que estão na direção I e termos que estão na direção J. Tá? Então, nesse caso, eu posso fazer a seguinte operação: mais 4 menos 8 e mais 6 menos 2. Tá? Para facilitar isso, o que eu fiz aqui? Para ficar mais fácil de você visualizar. Eu coloquei próximos
as componentes dos vetores que estão na direção i. Então, ficou 4i menos 8i menos 2j mais 6j. Nesse caso aqui que você só tem dois vetores, fica fácil de você somar da forma que eu tinha falado aqui antes. 4 com 8, 6 com 2. Agora imagine que você tiver 3, 4, 5 vetores. Você pode acabar se perdendo. Então o ideal é que você agrupe todos os termos que estão na direção i e todos que estão na direção j e depois faça as operações, tá? Uma maneira de evitar algum erro nesse processo. Então, finalizando aqui, eu vou ter menos 8 mais 4, menos 4i, mais 6j menos 2j, mais 4j. Então, o vetor que é resultante dessa operação de duas vezes o vetor A mais duas vezes o vetor C, ele é um vetor com componentes menos 4 na direção i e mais 4 na direção j. O item B, do exercício 2, a gente vai fazer a operação de soma do vetor A e o vetor B, mas antes disso tem que fazer o quê? Duas vezes o vetor A mais 3 vezes o vetor B. Então o procedimento aqui é o mesmo, duas vezes o vetor A. Mas quem é o vetor A? O vetor A está dado aqui em cima, 2i mais 3j. Então eu coloquei aqui duas vezes o vetor A, 2i mais 3j. Mais o que? 3 vezes o vetor B. Tá aqui, mais 3 vezes o vetor B. Mas quem é o vetor B? Menos 2i mais 2j. Então eu coloquei aqui, menos 2i mais 2j. Mesma coisa aqui, 2 vezes 2i, 4i. 2 vezes 3j, 6j. Mais 3 vezes menos 2i, menos 6i. Mais 3 vezes 2j, mais 6j. Mesma história aqui, agrupei os termos que estão na direção i e os termos que estão na direção j. Agora eu faço as operações. Mais 4i menos 6i. E mais 6j mais 6j. Então, 4i menos 6i menos 2i. Mais 6j mais 6j, 12j. Então, o vetor que é dado pela soma de 2 vezes A mais 3B, ele é igual a um vetor que tem na direção I um componente menos 2 e na direção J uma componente 12. E para finalizar esse exercício, terceiro item aqui, o item C, quero calcular o vetor resultante dessa operação aqui, A mais C mais duas vezes B mais C. Olha o que eu fiz aqui, Eu escrevi A mais C, eles estão aqui. Mais o que? Duas vezes B, está aqui. Mais o que? Duas vezes o C, que está aqui. Só que eu tenho o vetor C aqui e 2C aqui. Então eu posso somar esses dois vetores. Então eu tenho A mais 2B mais 3C. E agora eu substituo quem são esses vetores aqui. Quem é o vetor A nessa posição, quem é o vetor B nesse ponto aqui e quem é o vetor C aqui na frente do 3. Então vamos lá. A, o vetor A é esse vetor aqui, 2i mais 3j. Então tá certinho aqui. 2i mais 3j. Mais o que? Duas vezes o B. Tá aqui. Mais duas vezes o B. Quem é o vetor B? Menos 2i mais 2j. Menos 2i mais 2j. Mais o que? 3 vezes o vetor C. Então tá aqui, Mais 3 vezes o vetor C.
Menos 4i menos j. Menos 4i menos j. Então, dessa etapa para essa, o que foi feito? Ó, eu só copiei qual é a operação aqui na frente, para a gente depois chegar no resultado saber o porquê a gente está fazendo aquilo. Tá? E o que eu fiz aqui agora? Ó, eu peguei esse 2i, copiei ele aqui. Eu já estou fazendo o que aqui embaixo? Agrupando os termos que tem i. Então, vou me preocupar a princípio só com os que tem i aqui. Ó. 2i está aqui. Menos 2i vezes 2, menos 4i. Menos 4i vezes 3, menos 12i. Então, todos os que tem já estão aqui agrupados. Agora, eu vou me preocupar com os que tem j. Ó. Mais 3j está aqui embaixo. Mais 2 vezes 2j, 4j, está aqui embaixo. Mais 3 vezes menos 1j, menos 3, que está aqui. Agora eu faço as operações em cada uma das direções, então eu resolvo essa equação aqui. Ó. 2i menos 4i menos 12i. E a outra operação na direção j, 3j mais 4j menos 3j. Então aqui ficou fácil, ó. Menos 12, menos 4, menos 16. Menos 16 mais 2, menos 14, na direção i. Menos 3 mais 3, se anula. Sobrou só o que aqui, ó, 4j. Então, o resultado dessa operação é um vetor menos 14i mais 4j. Tá? Então, com esses três itens desse exercício, fica evidente a maneira como a gente tem que operar para fazer as operações com vetores. Tá? Então, proceda sempre dessa maneira aqui que você vai conseguir resolver os exercícios. Vamos agora para o exercício 3. Considere os vetores apresentados na figura abaixo. Calcule o módulo e a direção da força resultante. Então, nos exercícios anteriores, os vetores não representavam nenhuma grandeza para a gente. Tá? Eles estavam escritos lá, eles eram vetores, mas eu não falei para você que era um vetor de força, um vetor de velocidade, um vetor de aceleração, não falei nada disso. Tá? Os exercícios anteriores foram só para vocês aprenderem a álgebra vetorial, como operar com esses vetores. E tudo que foi feito anteriormente se aplica daqui para frente. Tá? A diferença é que nesse ponto, agora os vetores representam forças. Então pode ver aqui, ó, no eixo x eu coloquei. Na direção x é a unidade de medida aqui, ó, newtons. Direção y, unidade de medida newtons. Tá? Então esses vetores aqui representam forças. Mais para frente, nas aulas de leis de Newton, a gente vai interpretar melhor o que é a força, como ela vai se aplicar nos corpos, tá? E qual vai ser o resultado disso. No ponto de agora dessa aula, o importante é você saber fazer as operações com forças aqui, tá? Que são vetores. Então vamos lá. Eu tenho dois vetores, um vetor F1, que é esse vetor aqui. Ele faz um ângulo de 60 graus aqui com o eixo x. E tem um outro vetor F2, que faz um ângulo de 30 graus aqui com o vetor com a direção y. Tá? Então, a gente precisa calcular a força resultante. Para fazer isso, o que a gente precisa fazer a princípio? Escrever cada um desses vetores, o vetor F1 e o vetor F2, como componentes na direção x e na direção y. Uma vez feito isso, eu consigo fazer as operações igual a gente fez no exercício 2. Eu consigo somar as quantidades que estão na direção x e as quantidades que estão na direção y. Depois que eu fizer essa soma, eu calculo o módulo e a direção do vetor. Tá? Vamos ver na prática como isso é feito. Então eu recuperei o desenho aqui para facilitar os nossos cálculos. Tá? Então eu tenho um vetor F1 que forma um ângulo de 60 graus com x. O módulo desse vetor
se você fosse pensar na forma geométrica de fazer a soma deles, ou seja, o comprimento desse vetor aqui, F1, é de 120 newtons, tá? Então, o módulo dele, a intensidade dele, 120 newtons. Tá? Então, numa escala que você está fazendo no plano aqui, y, x, newton, o tamanho dele aqui representaria em escala a força dele, tá? 120 newtons. E o vetor F2, o módulo desse vetor 100 newtons, e ele faz esse ângulo aqui de 30 graus com o eixo y. Então, todo problema de cálculo de força resultante, de equilíbrio de forças, do que seja, de ponto material, a primeira etapa é você fazer o que? A decomposição desses vetores nas direções x e y. Por quê? É só dessa forma que você vai conseguir fazer as operações para calcular a força resultante. Então, primeiro passo, projetar esse vetor no eixo x e projetar ele aqui no eixo y. Perceba o seguinte, ó, quando eu faço a projeção desse vetor F1 na direção x e na direção y, eu apresento aqui outros dois vetores, um vetor na direção x e um vetor na direção y. Como o vetor de origem aqui é o F1, eu vou falar que esse vetor aqui de baixo é o F1x. Por quê? Porque é a projeção dele na direção x. E esse vetor aqui na vertical, vou falar que é o F1y. Por quê? Porque é a projeção do F1 na direção y. Tá? Trabalhando dessa forma, você não confunde as componentes dos vetores, tá? Porque nesse caso aqui a gente tem 2, mas poderia ter 3 ou 4. Então é importante manter essa nomenclatura aqui, tá? A decomposição do vetor na direção x vai ser o próprio vetor, aí você coloca o índice x só para falar qual é a direção que você está tratando. E a mesma coisa aqui em cima, F1y. O mesmo procedimento a gente faz com o vetor F2, ó. Projeto ele aqui no eixo y e projeto ele aqui no eixo x. Eu vou ter um vetor F2x e um vetor F2y. Perceba o seguinte, ó, a força resultante não é a somatória de todas as forças que estão aplicadas nesse ponto aqui. Nesse caso aqui eu só tenho duas forças, então a força resultante é o F1 mais o F2. Perceba também o seguinte, ó, lembrando da aula da teoria de vetores que a gente viu a soma geométrica lá, você não concorda que esse vetor F1 ele é o resultado da soma do F1x com F1y? E esse vetor F2 também não é o resultado da soma desse vetor F2x com o vetor F2y? Tá? Ó, do jeito que está desenhado aqui, você pode imaginar a regra do polígono do paralelogramo. Ó. Imaginando a regra do paralelogramo, como é que a gente fazia essa regra? A gente traçava uma paralela a um vetor, uma paralela a outro vetor, e o vetor resultante era um vetor que saía da origem aqui dos dois vetores até o ponto de cruzamento dessas retas, ou seja, a soma de F1x com F1y é igual a F1. E a mesma história aqui embaixo. A soma do vetor F2x mais o vetor F2y dá o vetor F2. Tá? Isso é importante você entender, que esses dois vetores, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, representam as componentes desses vetores. Por quê? Porque a gente fez a decomposição desses vetores nos eixos x e y. Então, tudo isso que eu falei aqui, a gente pode representar matematicamente dessa forma. Ó. O vetor F1 ele é a soma de dois vetores. Um vetor F1x, que é um vetor que está na direção x, que é esse cara aqui, mais um vetor Fy, que é um vetor que está na direção y, que é esse carinha aqui. O vetor F2 é a soma de dois vetores. Um vetor na direção x, F2x, mais um vetor na direção y, F2y. Perceba o seguinte, ó, independente da direção
ou melhor, independente dos sentidos de f1x, f1y, f2y, f2x aqui, você percebeu que tudo aqui está com sinal positivo? Tá? Na verdade, o que eu estou falando aqui é que os vetores são soma de outros dois vetores. Só que até agora a gente não forneceu informações de como são esses vetores, f2x, f2y, f1x, f1y. Para caracterizar esse vetor, a gente precisa saber, além da direção dele, qual o sentido que ele está. Tá? Isso vamos fazer agora na próxima etapa. Para fazer isso, eu tenho que lembrar dos meus versores I e J. Para quê? Para fazer a seguinte análise. Todo vetor que tiver coincidindo com o sentido positivo do vetor I, eu vou falar que ele é positivo. Todo vetor que tiver coincidindo com o sentido do meu vetor J aqui, do meu versor, eu vou falar que ele está no sentido positivo. Então vamos fazer essa análise agora para cada um dos vetores. F1, vetor F1, ele é igual ao quê? Perceba a diferença. Aqui eu tenho um F1x e a seta em cima representando que isso é um vetor. Percebeu que no F1x aqui não tem mais a seta? Por quê? Porque aqui agora já é um módulo do vetor. A direção do vetor está agora representada pelo vetor I aqui. E o sentido dele está representado pelo sinal que aparece aqui na frente. Nesse caso, você concorda que o sentido do vetor F1x, que é esse daqui, é o mesmo sentido do meu vetor unitário I aqui? Então, os sentidos são coincidentes? Eles coincidem? Então, se eles estão no mesmo sentido, esse vetor aqui só pode ser representado com sinal positivo aqui na frente. A mesma análise aqui, o vetor F1y tem o mesmo sentido do sentido positivo do meu vetor J, ou seja, os dois estão apontando aqui para cima. Por isso o sinal positivo aqui, tá? Então, o vetor F1 que estava dessa forma aqui, que não te dava nenhuma orientação sobre o sentido do vetor, agora está escrito dessa forma, tá? Então, é um módulo do vetor, ou seja, é o tamanho desse vetor aqui, na direção I, é o módulo desse vetor na direção J. Positivo, positivo, por quê? Ambos estão com um sentido que coincide com os versores, tanto na direção X quanto na direção Y. Agora vamos escrever o vetor F2. Olha para essa expressão. F2 é o quê? Menos F2xi. Por que esse sinal negativo aqui? Olha para o F2x. O sentido que ele está apontando coincide com esse sentido do vetor I? Não, não coincide. O sentido é oposto. Pelo fato desse sentido ser oposto, que apareceu esse sinal negativo aqui. Tá? A direção é a direção x, que é a direção dada pelo vetor I. E a parte na direção y agora, f2y. O sentido do vetor f2y coincide com o sentido do meu versor j. O sentido é o quê? É o sentido que a seta está apontando. Então aqui está apontando para cima e aqui está apontando para baixo. Então os sentidos não coincidem. Se eles não coincidem, eles são opostos. Por isso que eu coloquei o sinal negativo aqui também. Tá? Então perceba agora o seguinte. Se eu pegar essa expressão que representa o vetor F1 e somar com essa expressão aqui que representa o vetor F2, eu vou estar realizando essa operação aqui. Vou estar calculando a força resultante. E é isso que eu vou fazer aqui na frente. Força resultante não é F1 mais F2, só que agora eu escrevi tanto F1 como F2 como vetores, tá? Em função das componentes cartesianas, na direção I e J. Para facilitar aqui, eu já coloquei todo mundo que está na direção I aqui na frente e que está na direção J nessa parte. Só que a pergunta que eu faço para você é o seguinte: eu já consigo fazer essa conta aqui? Eu consigo realizar essas operações? F1x menos F2x, que é na direção I, mais F1y menos 2F1y na direção J? Eu não consigo fazer, por quê? Porque eu ainda não sei quanto vale o F1x, o F2x, o F1y e o F2y. Mas preste atenção, eu sei quanto vale F1, F1 é igual a 120 newtons. Eu sei quanto vale o F2, 100 newtons, e eu conheço os ângulos.
de F1 com relação ao eixo X e de F2 com relação ao eixo Y aqui. E presta atenção aqui nessa figura. Que figura geométrica é essa daqui, ó? Ah, aqui eu tenho um triângulo retângulo. E aqui embaixo? Ah, eu tenho outro triângulo retângulo. Então, espera aí, ó. Se eu conheço um lado, que nesse caso aqui são as hipotenusas, F1, F2, e eu conheço um ângulo, no caso aqui 60 aqui 30, eu consigo calcular qualquer um dos outros dois catetos, tanto o F1x como o F1y. Ó, projeta esse vetor aqui, você vai ver que o F1y é esse cateto aqui, ó. E a mesma história aqui, ó. O F2x eu projeto aqui embaixo, então ele está representando esse cateto, e o F2y esse outro cateto. Então, para facilitar a vida, eu recomendo que você sempre faça o seguinte, ó. Você tem esse diagrama aqui que tem todas as forças, todos os vetores decompostos. Imagine você começar a pegar esses triângulos e fazer essas operações aqui. Vai virar uma confusão só. Então, o que você faz? Pega esses triângulos aqui e representa eles fora desse desenho, ó. Então, o primeiro triângulo está ali. Então, eu vou colocar assim, F1, F1x e F1y, mantendo, tá, os catetos de acordo com as projeções. E o outro triângulo aqui, F2, F2x, F2y. Uma outra coisa que você tem que perceber aqui, ó. Aqui eu coloquei, ó, F1x e a seta em cima. Então, isso aqui está representando o vetor. Aqui está representando o módulo do vetor, o módulo do vetor, o módulo do vetor. A mesma história aqui, ó. O módulo do vetor, o módulo do vetor e o módulo. Então, partindo desses dois triângulos, eu consigo determinar quem é F1x, F2x, F1y e F2y. Para fazer isso, o que a gente precisa recorrer? Recorrer às relações trigonométricas, tá? Aprender a escrever o seno e o cosseno dos ângulos para cada um desses triângulos aqui. Que ângulo? O ângulo que está destacado já, o ângulo de 60 e o ângulo de 30. Então, para esse triângulo aqui, ó, o seno de 60 graus ele não é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, está aqui, ó, seno de 60, F1y sobre F1. E o cosseno de 60 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, é F1x dividido por F1. A mesma história eu faço para esse triângulo aqui, ó, seno de 30. F2x, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o F2. E o cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que está ao lado aqui do ângulo, ó, dividido pela hipotenusa, F2. Dessa primeira relação aqui, você concorda que eu posso escrever o F1y da seguinte forma, ó, F1y é F1 vezes o seno de 60, está aqui. Substituindo os valores, F1, 120, que é o módulo da força F1, vezes o seno de 60 é igual a 103,9 newtons. E a mesma história aqui, F1x é igual a F1 vezes o cosseno. Cosseno de 60 é igual a meio, 120 vezes meio é a metade de 120, 60 newtons. A mesma coisa eu faço para esse outro triângulo aqui. F2x é o F2 seno de 30, que dá 50 newtons. E o F2y é o F2 cosseno de 30, que é igual a 86,6 newtons. Então presta atenção agora, ó. A gente acabou de determinar cada um dessas componentes aqui, ó, F1x, F2x, F1y, F2y. Agora basta pegar esses valores que estão aqui e colocar nos devidos lugares aqui, ó. E isso é o que eu fiz aqui embaixo, ó. F1x menos F2x mais F1y menos F2y. Então eu coloquei os valores aqui, F1x, F2x, F1y, F2y, mantendo os sinais
que a gente já tem determinado aqui nas operações, ó, menos, mais, menos. Então tá mantendo os sinais. Agora eu posso fazer essa operação aqui, ó, 60 newtons na direção I menos 50 newtons na direção I, por quê? Porque eles estão na mesma direção. O sinal aqui eu vou subtrair, por quê? Porque são forças que estão em sentidos opostos. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, 103,86, eu posso subtrair esse valor desse, por quê? Porque eles estão na mesma direção. O resultado dessa operação é esse vetor aqui, ó. Então a força resultante é um vetor que tem 10 newtons na direção I mais 17,3 na direção J. Então eu não posso pegar agora esse 10 e somar com 17,3. Por quê? Porque eles estão em direções diferentes, tá? Então para que serve essa expressão aqui? Ela serve para você representar esse vetor aqui no plano e você saber qual a direção, qual é o sentido que ele está atuando. É isso que a gente vai fazer agora. Então agora fica igual ao primeiro exercício da aula. Vou pegar esse vetor aqui e vou representar nesse plano. Então na direção Y, na direção X, 10 unidades. Então vou colocar representar com 10 aqui. Na direção Y, 17 unidades. Então tá aqui. Aí você vai me perguntar, mas por que eu não coloquei aqui para baixo nem para a esquerda? Por causa dos sinais, ó. Positivo, então o sentido dele coincide com o vetor I. Então só pode estar para cá. Positivo, então o sentido desse vetor aqui coincide com o sentido positivo do vetor da direção Y, do vetor J. Então por isso que está aqui para cima. E a força resultante é esse vetor. Ah, como é que eu calculo agora o módulo do vetor? Eu parto das componentes. O módulo do vetor da força resultante, ó, perceba que aqui sumiu a seta. Por quê? Porque agora eu estou falando do módulo dele. Ele é igual ao quê? A soma das componentes ao quadrado. Então vai ficar 10 ao quadrado mais 17,3 ao quadrado, que dá 19,98 newtons. E a direção? A direção é dada por esse ângulo aqui, ó, tá? Com relação ao eixo X. Então, para eu calcular esse ângulo aqui, eu uso uma outra relação trigonométrica. Tangente de θ é o quê? É o cateto oposto, que é 17,3, dividido pelo cateto adjacente, que é 10. Mas eu não quero a tangente, eu quero o arco cuja tangente é isso. Então, vou fazer o ângulo, vai ser o quê? A tangente é menos 1, o 17,3, dividido por 10, que dá aproximadamente aqui 59,97 graus. Então, uma vez encontradas as componentes do vetor da força resultante, você calcula o módulo dessa forma e a direção partindo dessa equação aqui, tá? Então, dessa forma, o vetor está completamente determinado. E por último aí, para finalizar, só para reforçar mais ainda o que a gente viu até agora, vamos calcular a força resultante nesse exercício aqui. Então imagina que eu tenho esse pino, esse parafuso aqui que está preso nessa superfície. Tem duas forças aplicadas dessa forma aqui, ó, tá? Então, se eu imaginar uma reta passando aqui na horizontal, o primeiro vetor forma um ângulo de 20 graus com essa reta, e o segundo forma um ângulo de 25? Não, ele não forma um ângulo de 25, ele forma um ângulo de 25 mais 20. Então, partindo aqui da minha reta horizontal, o F1 tem um ângulo de 45 graus com relação a essa direção aqui, tá? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. Vamos recuperar a imagem aqui só para facilitar nosso entendimento. Uma outra dica que eu dou é o seguinte: esse aqui é o seu sistema físico, é o seu sistema real. Você pode simplificar essa representação colocando esses vetores aqui num plano, porque as forças aqui são coplanares. Elas estão contidas num único plano aqui, tá? Então eu posso representar esse problema dessa forma aqui, ó. Tá? Qual é a vantagem de sair daqui para cá? Fica mais fácil de representar os vetores, tá? Mas eu tenho que preservar os vetores, os tamanhos, as dimensões dele, ou melhor, os módulos e os ângulos aqui, tá bom? Então eu venho daqui para cá para não ficar tão poluída a minha representação. E qual é o procedimento aqui? É o mesmo que a gente fez no exercício anterior. Eu
preciso fazer a projeção de cada um desses vetores na direção y, na direção x, e depois fazer as operações para calcular o vetor resultante. Então, eu projeto o vetor f2, que é esse vetor azul, e projeto o vetor f1, que é o vetor verde. Tá? Recapitulando o valor dos módulos, está ali, ó. Então, eu tenho o vetor f1, o vetor f2. Aqui estão as decomposições, ó. Então, o vetor f2 ele é a soma de um vetor f2x e f2y, e o vetor f1 é a soma de um vetor f1x e f1y. Perceba o seguinte, ó. Nesse caso, todas as componentes aqui estão no sentido positivo, tanto do vetor f1 quanto do vetor f2, tá? Em ambas as direções, na direção x e na direção y. Tá? Então, para não ficar poluída a visualização aqui, o que a gente faz agora? Trabalha com esses triângulos aqui, ó, fora do desenho, para facilitar a vida, tá? Então, mesma história, ó. O triângulo verde aqui, a hipotenusa é o f1, o cateto f1x e outro cateto f1y. Então, estão mantidos aqui o ângulo de 45. Pensando agora no triângulo azul, eu vou ter hipotenusa f2, esse cateto aqui f2x e esse daqui f2y. Está aqui representado. Aí eu escrevo as relações trigonométricas para esses triângulos retângulos, seno e cosseno. Seno de 45, cateto oposto sobre a hipotenusa. Está aqui. Cosseno de 45, cateto adjacente pela hipotenusa. E aqui, partindo dessas equações, eu consigo escrever que o f1y é o que? f1 seno de 45. Então está aqui. Substituindo já os valores de f1 e do seno de 45, eu chego nesse resultado, 70,7 newtons, que é o mesmo valor para a direção x aqui, 70,7. Por quê? Porque o ângulo aqui é de 45 graus. Nesse caso, seno e cosseno possuem o mesmo valor. Tá? Então, quando o ângulo for de 45, as componentes x e y têm a mesmo valor. Tá? Que nesse caso aqui, 70,7. Escreva agora, seno de 20 graus, para esse triângulo aqui, seno de 20 é o cateto oposto pela hipotenusa. Então eu tiro que o f2y vai ser o f2 vezes o seno de 20, substituindo os valores, 20,5 newton. E a mesma coisa agora eu faço para o cosseno. Cosseno de 20 é o que? O cateto adjacente pela hipotenusa, está aqui. Então meu f2x é o que? f2 cosseno de 20. Substituo o valor de f2 calculando o cosseno de 20, chego nesse resultado aqui de 56,4 newtons. Lembrando que a força resultante é a soma de todas as forças, nesse caso eu vou somar f1x, f1y, f2x, f2y, tá? São os vetores na direção vetor f1 e o vetor f2. Substituindo os valores aqui, f1x, f1y, f2x, f2y, tá? Então, f1x e f1y possuem o mesmo valor, né? 70,7. f2x 56,4 e f2y 20,5. Somando os que estão na direção y e os que estão na direção j, chego nesses valores aqui, ó. Força resultante é um vetor 127,1 N na direção y, mais 91,2 N na direção j. Então o módulo desse vetor vai ser o que? Soma das componentes ao quadrado. Aí eu tiro a raiz aqui, tá? 156,43 newtons. E o ângulo θ aqui, tangente menos 1 do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então 91,2 dividido por 127,1. Então esse ângulo aqui é de aproximadamente 35,66 graus aqui, tá?
Então, a força resultante nesse exercício fica dessa forma determinada. Para essa aula, é isso aí que eu tinha proposto, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Bons estudos e até a próxima.